Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial a todos vocês de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Vocês estão estudando, se esforçando ao máximo para aprender cada conteúdo dessa disciplina? Então vem aqui comigo hoje e vamos verificar o que nós temos. O que vamos ver? Hoje vamos falar de potenciação com números inteiros. Você de casa se lembra deste conjunto? Você aprendeu todas as propriedades com o conjunto dos números naturais? As 6 operações utilizando números naturais? Então vai ficar super tranquilo. Por quê? Trabalhar as propriedades dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, dentro do conjunto Z, é muito tranquilo, principalmente se você aprendeu todas as propriedades dentro do conjunto dos naturais. Vocês verão que é apenas uma continuidade, uma extensão. Vamos então pegar e aprender sobre potenciação com números inteiros dentro do conjunto Z. E quais são os números que pertencem ao conjunto Z? Todos os positivos, o zero e todos os negativos. Continuemos aqui. Eu trouxe para vocês a operação de potenciação. Esta operação, ela tem os seguintes termos e ela representa a seguinte situação. Você tem um número que elevado a um expoente indica o quê? Indica quantas vezes esse número, que é chamado de base, irá se multiplicar. Quantas vezes esta base será multiplicada uma vez por outra e assim sucessivamente. Digo então que a letra A aqui está representando um número que é chamado de base. Isso mesmo, nós temos a base e a letra N, esse símbolo menor colocado aqui acima do A, é o expoente. O expoente indica quantas vezes a base irá se multiplicar por ela mesma. O número de fatores que você terá que multiplicar. Correto? Lembraram aí? Esta potenciação já foi realizada dentro do conjunto dos naturais. Agora, nós realizaremos com os números inteiros, mais particularmente com os negativos, porque com os positivos nós já fizemos naquele outro conjunto. Trouxe então para vocês potências de base positiva. Como é que é? Como que se faz? Você de casa já sabe, porque você trabalhou no conjunto N. Como se realiza 3 elevado ao quadrado? E a leitura também é importante. Ou o quadrado de 3 positivo. O que quer dizer? Cuidado para não confundir. Muitos fazem o seguinte: 3 vezes 2. Está correto? De forma alguma. O 3 vezes ele mesmo, 2 vezes, porque o expoente é 2. Assim fica 3 vezes 3, que é igual a 9. Vamos aqui para mais um exemplo. Eu trouxe para vocês o cubo de 5, ou 5 elevado ao cubo. Como se resolve? Esse 5, ele é positivo, porque ele pode ou não apresentar o sinal de positivo, que ele continua sendo positivo. E como eu resolvo esta operação? Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar ele e por ele novamente. Ou seja, a minha base ela vai aparecer 3 vezes em forma de fator. Vamos multiplicar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Assim, a gente resolveu a operação de potenciação. Mais aqui um exemplo.
a sexta potência de 2, ou 2 elevado à sexta potência. Da mesma forma, cuidado para não multiplicar 2 vezes 6. Não é assim que resolvemos potenciação. O 2, ele terá que aparecer como fator 6 vezes, que é o que está sendo indicado aqui no expoente. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vamos fazer esse cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, quanto é? 32. E 32 vezes 2, 64. Assim, a sexta potência de 2 positivo é igual a 64. Confere? Vocês compreenderam como faz potências quando a base é positiva? Simples, não é? A gente vai seguir a base sendo positiva, o nosso produto, o nosso resultado continuará sendo positivo. E agora eu trouxe para vocês potências de base negativa. Essa situação nós ainda não tínhamos visto, porque os números negativos não pertencem ao conjunto dos naturais, pertencem ao conjunto dos números inteiros. Assim eu trouxe aqui para vocês. Vejam bem, menos 3 elevado ao quadrado, ou quadrado de menos 3. Eu estou multiplicando menos 3 vezes menos 3. Menos com menos na multiplicação é mais, sinais iguais, positivo. Lembra da regra? E 3 vezes 3, 9. E se então a gente tivesse agora um menos 5 elevado ao cubo, ou o cubo de menos 5? Como vamos resolver? Nós vamos pegar este menos 5 e vamos multiplicar ele por ele e por ele novamente. O expoente indica para a gente que a base vai repetir como fator 3 vezes. E qual o sinal da nossa resposta, da nossa potência, Fabiana? Você de casa pode estar perguntando. Se recorda que quando nós temos um número de sinais negativos ímpar, uma quantidade ímpar, a resposta será negativa. Você pode fazer assim, menos com menos, mais, mais com menos, menos. Pode sim, mas você contando 1, 2, 3, 3 é ímpar, ou simplesmente pelo expoente. O expoente sendo ímpar e a base sendo negativa, o nosso resultado, o nosso produto, a nossa potência será negativa. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 continua sendo 125. Ok? E nós temos agora aqui menos 2 elevado à quinta potência. Volto a repetir para vocês a regra. A base é negativa e o expoente é ímpar, 5. Nós temos certeza que o nosso resultado será negativo. Eu já tenho essa certeza. E agora basta eu fazer a multiplicação do 2, que é a base, quantas vezes? 5 vezes. Então, você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Por isso, menos 2 elevado à quinta potência é igual a menos 32. Confere? Recordando, finalizando aí, quando a base for negativa. Se a base for negativa e o expoente for par, o nosso resultado será positivo. Se a base for negativa, mas o expoente for ímpar, o resultado será negativo. E você aplica
a regrinha de multiplicar aí os fatores de acordo com o expoente indicado. Tudo bem? Podemos dar continuidade? Então, vamos para mais uma característica dessa potenciação. Confere aí e verifica se você aprendeu. Vamos trabalhar com potências de expoente 1. Bem tranquila, muito tranquila. Você deve se recordar quando o expoente é igual a 1, independente da base, seja ela positiva ou negativa. Veja bem, 25 elevado a 1 é ele mesmo, é 25 positivo. E se fosse, Fabiana, um número negativo, de base negativa, continua sendo ele mesmo. No caso, menos 17 elevado a 1 é menos 17. A gente pode concluir o quê? Que todo número elevado ao expoente 1 é sempre ele mesmo. Gravaram? Memorizaram esta informação? Vamos para mais uma. Trouxe aqui quando o expoente é igual a 0. E agora? Quando o expoente é igual a 0, qual é a regra? Ah, eu já me lembro, Fabiana. Toda vez que o expoente é igual a 0, o resultado é sempre 1. Será? Vamos aqui. Todo número elevado a 0, né? Expoente 0 é sempre 1. Mas por quê? Eu trouxe aqui para vocês uma sequência que acredito, assim vocês entenderão, porque a gente coloca essa regra no nosso dia a dia, mas muitas vezes nem compreendemos o porquê. Foi isso que eu tentei explicar para vocês. Vejam aqui, 2 elevado à quinta é igual a 32. Fiz aqui toda a operação e resultei em 32. Veja aqui, e 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta, eu diminuí o expoente uma vez e o resultado deu 16. Do resultado 32 para o resultado 16, o que foi feito? O que você acha que foi feito? Olha, foi feita uma divisão por 2. Tudo bem? Veja agora a outra potência, 2 ao cubo. O resultado 8, porque 2 vezes 2 vezes 2, e do 16 para o 8 foi feito também uma divisão. Quero que você perceba aqui comigo, eu fui diminuindo o expoente e vamos observando os produtos, os resultados. E 2 elevado ao quadrado? 4. Do 8 para o 4, nós também dividimos por 2. E 2 elevado à primeira potência 1 é 2. Do 4 para o 2, eu também dividi por 2. Por fim, 2 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? A gente foi fazendo uma divisão por 2. Aqui eu também tenho que fazer. 2 dividido por 2, né, é igual a 1. Assim, a gente está afirmando e mostrando por que 2, todo número elevado a 0, é sempre 1. Ok? Lembraram? Então, agora é só memorizar esta regra. Trouxe para vocês o expoente negativo. Isso mesmo. E quando o expoente é negativo? Dentro da potenciação, como que a gente realiza? Independente da base, sendo ela positiva ou negativa, como eu realizo potências com expoente negativo? Bem simples. Como que a gente vai fazer? Vou explicar para vocês. Eu tenho aqui o 3 positivo elevado a menos 2. Eu resolvo da seguinte forma. Eu vou me lembrar que esse 3, mesmo sendo um número inteiro, ele tem um denominador. Ele tem o denominador 1. Isto mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos inverter esta base, trocar de lugar o numerador com o denominador, vamos ficar com 1/3, ao invés de 3 sobre 1, e o expoente agora vai passar a ser positivo. É assim que a gente resolve. A gente inverte a base, troca de lugar o numerador com o denominador
e o expoente passa a ser positivo. Agora basta aplicar o expoente 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Isso funciona quando a base é positiva. E quando a base é negativa? Menos 5 elevado a menos 3. Como que eu faço? Da mesma forma. Eu vou pensar que aqui nós temos um fantasminha 1. Vamos inverter a base. Como que vai ficar esta base? Ao invés de ser menos 5 sobre 1, ficará menos 1 quinto. O sinal não muda, não alteramos o sinal. E o nosso expoente vai ficar positivo. Tenho que me recordar de outra propriedade. A base é negativa e o expoente é ímpar, o nosso resultado será negativo. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Confere, pessoal? Lembraram? Que bom! Agora a gente vai dar continuidade. Eu trouxe aqui para vocês aquele momento prazeroso. Quer jogar comigo? Então, espero que você esteja bem atento para jogar comigo. Veja aqui o que eu vou mostrar e assinale a sua resposta. Veja qual a resposta que você vai dar para esta operação. Aqui eu tenho o quadrado de menos 3. Qual seria o resultado? Mais 8, menos 8, 1 ou mais 9? Qual resultado você marca? Alternativa B, muito bem. Porque a base é negativa, o expoente é par, resultado positivo. E o cubo de 2? 2 elevado ao cubo, o que significa? 2 vezes 2 vezes 2, não é mesmo? Qual seria o nosso resultado? Muito fácil, Fabiana. 8 positivo. Excelente. Próximo, o que seria? Menos 1 elevado ao cubo. O cubo de menos 1. Menos 1 vezes 3? Nada disso. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Nós temos qual resultado? É claro que a alternativa, qual seria? Alternativa B. Para a próxima... agora nós temos uma situação aqui diferente. Sim, porque esse negativo não pertence ao 3. Esse negativo é o oposto do quadrado de 3. Por isso, a gente não vai considerar aquela regra. A base é negativa, mas o expoente é par, o resultado é positivo. Nada disso. Aqui é o oposto do quadrado de 3. Qual é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9. E o oposto de 9? Qual seria? Menos 9. A gente já trabalhou o oposto, hein, pessoal? Qual seria o próximo? Menos 100 elevado a 0. Todo número elevado a 0 resulta em quê? Em 2? Em 1? Em 0? Em 81? Claro que não, Fabiana. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Alternativa A. Vamos aqui para a sexta. O que ela está pedindo? Menos 8 elevado a 1. Acabamos de ver a regra. Todo número elevado a 1 é sempre ele mesmo, positivo ou negativo. Portanto, vamos qual alternativa? Alternativa C. Vamos lá, pessoal, vamos acertar mais uma. O quadrado de menos 6, quanto seria o quadrado de menos 6? Menos 6 vezes menos 6. Ficou bem simples, né? Temos aqui o 36 positivo, nem um 36 negativo para enganar a gente. E menos 3 ao cubo. O cubo de menos 3, qual seria? Excelente. O cubo de menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, nós vamos ter menos 27. E para finalizar, vamos aqui na nona, estamos chegando ao fim. O quadrado de 9. 9 vezes 9 é igual a 81. Excelente. E a última, vamos fechar aqui com a chave de ouro. O quadrado de 5, 5 ao quadrado só pode ser 10? Nada disso. 25, Fabiana.
Espero que vocês tenham gostado do jogo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima!